Sabe aquele momento que você está motivado para começar um novo projeto? Aí você prepara o seu café, abre o editor e aí você passa o dia inteiro instalando dependência, configurando versão do Node, instalando o servidor. E aí chega às 7 da noite, você nem começou a trabalhar ainda. Se você já viveu isso, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te mostrar como que o Docker salva a sanidade de devs, se isso ainda for possível, e te devolve horas de vida que você gastaria configurando o ambiente. E fica até o final que eu vou mostrar 3 comandos essenciais para te salvar daquele pesadelo do "na minha máquina funciona". E aí você passa a usar o "no meu container funciona". A ideia por trás do Docker é absurdamente simples e poderosa. Ao invés de você ficar configurando tudo peça por peça, configurando o seu sistema operacional, instalando linguagem, instalando dependência, configurando tudo, torcendo para nada quebrar, você empacota tudo que o seu projeto precisa dentro de um container. Imagina isso como uma caixinha com tudo pronto. Tem lá a versão do seu PHP, do Python, do Node que você precisar. Se você já teve que usar um servidor com versão diferente do que você precisa, você sabe como é chato isso? Runtimes, dependências, bancos de dados, tudo. Você coloca tudo dentro da caixinha. Se o seu código roda dentro desse container, ele vai rodar em qualquer outra máquina que tenha esse container igualzinho. E quando eu digo igualzinho, eu digo idêntico, igualzinho mesmo. Pode ser no ambiente de dev, ali para homologação, para produção, o que for, ele vai rodar tudo igual em cada ambiente. Tem um meme antigo que eu gosto bastante, que tem 2 pessoas conversando, e aí um fala, "na minha máquina funciona", o outro, "beleza, então a gente vai pegar a sua máquina e vai entregá-la para o cliente". E foi assim que nasceu o Docker. E sempre vem aquela pergunta, mas isso não parece muito com uma máquina virtual? À primeira vista sim, mas uma solução com Docker é muito mais leve. Uma máquina virtual vai simular um sistema completo, ela vai simular um hardware onde você instala um sistema operacional, configura tudo, configura drivers, configura interface, fica pesado, fica lento e muitas vezes para você abrir a máquina virtual já demora um tempão. Já um container, ele aproveita o kernel, ou seja, o núcleo do sistema operacional hospedeiro. Então ele vai aproveitar ali aquele kernel e vai separar para o seu projeto só o que o seu projeto precisa, o que deixa muito mais rápido, ele roda praticamente instantâneo. Então para dev não perder tempo e para servidor economizar recursos, isso faz toda a diferença. No ambiente de produção, cada megabyte da sua RAM importa. Ou seja, quando você economiza recursos no servidor, significa que você pode rodar mais coisas gastando o mesmo. Fica a dica. Vamos ao que realmente importa. Se você nunca usou Docker, fica aqui. Como que a gente pode começar? Você não precisa aprender 200 comandos para iniciar. Para não perder mais dias configurando o ambiente, vou te passar 3 comandos que vão te deixar prontos para sua batalha. Primeiro, Docker Build. Docker Build é quem pega o seu projeto, gera uma imagem, ou seja, gera um blueprint do seu container. E quando eu falo uma imagem, tá, não é uma foto, é um momento ali, é o estado do seu projeto. Pensa assim. Seu código está numa pasta, você criou ele e colocou numa pasta. Você vai criar um arquivinho texto chamado Dockerfile, onde você vai colocar dentro dele qual a linguagem que precisa estar instalada, quais são as dependências, quais são as configurações do seu projeto. O Docker lê esse arquivo e gera uma imagem pronta para rodar. E tem um detalhe muito importante, que essa imagem é um artefato imutável. Ou seja, não muda. Eu tô passada, chocada. Depois que essa imagem é gerada, nada ali muda sozinho. Se você quiser alterar alguma coisa, você não vai alterar a sua imagem. Você vai alterar ali seu arquivo de configuração e gerar uma nova imagem a partir desse código atualizado. Essa previsibilidade é uma das coisas que torna o Docker tão confiável. Essa imagem é como um molde. E daí você vai usar um Docker Run para gerar containers baseados nesse molde. E tem uma coisa muito legal, que existem várias imagens já disponibilizadas prontas para você usar. Então, eu quero usar um Apache com PHP 7 com MySQL. Você consegue aproveitar coisas da internet. Você fala, gera uma imagem disso, ele vai pegar toda a configuração e já vai gerar para você. Você vai alterar só ali o básico para o seu projeto. Vou mostrar aqui de forma rápida na minha máquina como que funciona. Então é o seguinte, eu criei uma pasta, eu tenho uma pasta aqui que eu criei uma pasta chamada KingHost. Dentro dela eu criei um novo app. Esse novo app, ele tem um arquivo em Python. Ele tem o app.py, tá? Esse app.py vocês podem ver que é um arquivo Python muito elaborado, que ele tem só um print olá mundo.
Como que eu rodo isso? Eu rodo chamando Python e o meu print Olá Mundo. Só que pode ser que eu não tenha o Python na minha máquina. Pode ser que eu queira garantir que vai rodar o mesmo Python em todo lugar, na minha máquina, no servidor. Então eu criei um Dockerfile. Esse Dockerfile é bem simples aqui, com as configurações do Python, onde que ele vai rodar e tudo mais. E ele vai rodar um comando, o comando Python com o parâmetro app.py. Era mais fácil eu rodar direto na máquina, sim, mas aí a gente está pensando que a gente vai trabalhar com projetos grandes, então você pode imaginar que isso aqui é um projeto grande e que você quer garantir que rode igual na sua máquina ou no servidor. Então agora que eu estou com o Dockerfile pronto, eu vou fazer o que? Eu vou na pasta aqui, ó, na pasta novo app, certo? E aí eu vou rodar então eu vou rodar com sudo, porque na minha máquina o Docker não está para o usuário comum. Sudo docker build. Então eu vou dar um docker build. Eu vou usar o "-t" aqui, ó, para dar um nome, ó, tipo meu app versão 1. E eu vou dizer que eu vou pegar a pasta atual. Então vou colocar um pontinho aqui para pegar a pasta atual. Enter. E olha que bacana, ele vai buildar, usando bem a portuguesada aqui, ele vai construir a minha imagem. Já construiu, olha que legal. Se eu der um ls aqui, ó, continua tudo igual. Aparentemente não aconteceu nada. E daí a gente vai para o nosso segundo comando. Por quê? Porque a gente só criou a imagem. A gente precisa executar a imagem. Então, segundo comando, docker run. Quando eu rodar o docker run de executar, ele vai realmente colocar essa imagem em funcionamento. Ele vai criar o container, vai criar ali o meu objeto. Então, o meu docker build cria o molde, o docker run cria o container, que é o que roda a minha aplicação de fato. Então vamos lá. Agora que eu já criei o meu docker build, eu vou colocar aqui, ó, sudo docker run quem? O que eu criei ali, ó, meu app na versão 1. Tcharam! Olha que bonito. Ele apareceu. Olá mundo. O que é esse Olá mundo? Ele executou o meu container. E lá dentro do meu container, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem o comando que era para rodar um Python app.py. Então ele vai rodar o que está ali no meu container. Legal? Então toda vez que eu rodar, ele vai executar isso aqui. Mas eu tenho que ficar rodando toda vez? Depende do que é a sua aplicação. Sua aplicação pode ser um serviço que vai ficar rodando. Isso aqui ele está só chamando uma execução no Python. Se eu executar de novo aqui, ó, docker run, de novo, ele dá um olá mundo de novo. Bacana? Quando eu mando meu aplicativo imprimir algo, igual eu estou fazendo agora, o print, ele vai imprimir no terminal ali, pronto, e acabou. Vamos supor que eu tenho um aplicativo web. Meu aplicativo web ele vai rodar na web, vai rodar num Apache, num Nginx, alguma coisa assim, e ele roda na porta 80. Mas eu vou ter vários containers rodando, então eu não vou usar todos na porta 80. Eu posso traduzir a porta 80 para 8080 da minha máquina. Posso fazer um comando docker run usando o "-p", onde eu faço a tradução ali do 8080 para 8080. A porta 80 do container vai rodar na porta 8080 da minha máquina. Então vamos para o terceiro, que é onde a magia profunda acontece, o Docker Compose. Com Docker Compose eu posso fazer coisas mais elaboradas, eu posso compor com várias imagens diferentes, eu posso colocar, rodar o meu serviço de web, eu posso rodar o meu banco de dados, eu posso rodar coisas diferentes, imagens diferentes, tudo composta num lugar só. Eu posso combinar essas coisas, posso criar um arquivo de configuração que vai compor ali todo o meu balé, toda a minha orquestra. Então você vai subir não só o seu app, mas tudo que roda junto. Ali um banco, um cache, uma API, tudo num comando só. Subiu? Subiu. Parou? Parou. Então você pode subir tudo de uma vez, parar tudo de uma vez, isso é uma maravilha. Então nada de abrir vários terminais para subir um monte de serviço diferente, você sobe tudo de uma vez. Então ao invés de rodar um Docker Run App, Docker Run Banco, Docker Run Redis, você vai escrever um arquivo Docker Compose YML. Você vai escrever um arquivo Docker Compose YML. E aí é só você rodar Docker Compose o app, o banco e tudo mais que você precisar já sobem junto. Para eu não ficar escrevendo aqui para vocês, eu vou copiar e colar, mas eu posso colocar aqui, ó, docker-compose.yml. Esse é o meu arquivinho. E aí eu vou copiar e colar. Olha que bonito! Então eu tenho aqui, ó, eu tenho quais serviços vão rodar. Eu tenho meu app,
tá? Que ele vai fazer um build na pasta local, ou seja, aquilo que a gente fez, o Docker build, ó, tá aqui, ó, vai fazer um build. Portas que eu vou utilizar, então ele vai fazer aquela tradução que a gente viu, da 80 para 8080, e ele vai depender da imagem do banco de dados. Mas que imagem é essa? Tá aqui embaixo, ó, banco de dados. Então ele vai subir um MySQL 8 e ele vai colocar aqui, ó, configuração do ambiente. Então a senha aqui, ó, do root vai ser root, ó, que senha segura. E o banco de dados vai chamar meu app e vai rodar na porta 3306. Só isso, tá? Então ele vai fazer o que? Ele vai rodar, ele vai buildar a pasta atual, vai pegar pelo meu Dockerfile. Então a gente vai rodar aqui sudo docker compose up. E aí eu vou colocar um "-d" aqui para ele rodar em segundo plano, tá? Ele deixa o terminal liberado. Então olha que bacana, ó, ele vai baixando aqui, ó, o que precisa do MySQL, fazendo download, ó, que coisa maravilhosa. Baixa aqui a imagem do MySQL, o que precisa, tá? Olha como é rapidinho e vai preparando tudo e pronto, criou. Deu uma falha aqui, ó. Falha ao ligar a porta 3386 porque já está em uso. Então a gente faz aquela conversão. Então eu vou fazer o seguinte. A minha 3306 eu vou transformar ela em 3309. Por quê? Porque é um 6 de ponta cabeça. Sei lá, só por isso. E a gente roda de novo, mesma coisa. Tcharam! Ó, recriado e pronto. Olha que bonitinho. Então, Docker está rodando. Vamos dar um PS aqui, ó. Sudo Docker PS. Docker, escreve direito, PS. Ele mostra aqui, ó, tinha outras coisas rodando, mas olha aqui, ó, essa imagem aqui que ele está rodando do MySQL 8 aqui, ó, no novo app. Olha que bonitinho. Então ele está rodando aqui, ó, na 3309 e funcionando belezinha. E aí, depois que você fez tudo na sua máquina, tá tudo funcionando, vem o momento que o Docker realmente brilha, que é a hora de levar tudo para o servidor. Porque não adianta na sua máquina tá perfeito e tal, e a hora que você vai colocar para rodar, vira um caos. Se o seu projeto tá containerizado, ó que bonito, ó, se ele está dentro de um container, você pega esse container, leva para o servidor e barabam. Você coloca ele num ambiente real e tudo ali está sob controle. E se o servidor for uma VPS Linux, então aí é uma maravilha. Você tem liberdade total para configurar e tirar o máximo de performance da sua infraestrutura. E aí nesse ponto não tem como fugir. Se você quiser rodar o Docker com estabilidade, com desempenho e ainda ter um suporte totalmente em português, a VPS Linux da KingHost é a escolha certa. Além disso, tem dois detalhes que fazem muita diferença na prática. Com essa VPS você tem um IP fixo e você tem um data center aqui no Brasil. Isso significa uma latência muito menor, tanto na hora de baixar as imagens, quanto na hora do seu usuário utilizar o sistema. Para quem trabalha com containers, CI/CD e deploy frequente, esse tempo economizado vira produtividade real. É o ambiente ideal para você parar de brigar com o servidor e focar no código de verdade. O link está na descrição para você testar com o meu desconto exclusivo. Se você assistiu até aqui, o próximo passo é simples. Escolhe um projeto, escreve o Dockerfile, sobe com Docker Compose e corre pro abraço. Eu garanto que se você se acostumar com esse fluxo, você não vai querer mais voltar para aquela instalação de libs e correr para Stack Overflow ou para uma IA, pelo amor de Deus, me ajuda aqui que eu tô fazendo aqui. Você vai parar de ser escravo do ambiente e vai produzir mais, escrever mais e se divertir mais. Então aproveita, clica no link e conhece o VPS da KingHost, que é o lugar perfeito para você colocar os seus containers. Nos vemos no próximo vídeo e agora sem o Na Minha Máquina funciona, porque funciona em todas. Um abração e até mais. No meu Docker funciona.